Olá, pessoal do nono ano, aqui é a professora de língua portuguesa Fabiana, tudo bem? Estamos juntos aqui mais uma vez, né? Agora na semana de 11 a 15 de maio e vamos continuar aí a nossa luta. Vamos aí fazer nossas atividades, ok? Vamos lá. Aqui tem um recadinho, ó. Olá, aluno do nono ano. Vamos a um novo material complementar. No final do seu material didático carioca do primeiro bimestre, você pode ler um texto sobre empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, que é também uma parte importante da inteligência emocional. Você já parou para pensar um pouco sobre isso? A leitura, como sempre, vai ajudar. Aí na tirinha a seguir, a personagem explica emoções e sentimentos de uma forma interessante. Vamos ler e responder, ok? Na número 1 tá assim: que estratégia o bichinho utiliza para explicar os sentimentos e emoções? 2. Explique o que podemos associar ao amor a partir do último quadrinho. Né? Vamos lá. A escritora Adriana Falcão, no livro Mania de Explicação, também escreve de forma criativa e figurada sobre emoções e sentimentos. Leia e alimente a sua imaginação. Vamos lá. Abre aspas. A angústia é um nó muito apertado, bem no meio do sossego. Fecha aspas. Abre aspas. Raiva é quando o cachorro que mora em você mostra os dentes. Fecha aspas. Vamos lá. A menina personagem do livro tem dificuldade para explicar o amor. Leia mais um trecho. Abre aspas. Amor é quando a paixão não tem outro compromisso marcado. Não. Amor é um exagero. Também não. É um desaforo. Uma batelada? Um enxame, um dilúvio, um mundaréu, uma insanidade, um destempero, um despropósito, um descontrole, uma necessidade, um desapego? Fecha aspas. Então ela está aí tentando, né, explicar aí o que é o amor e não consegue, fazendo essas perguntas aí. Agora é a sua vez. Escolha um sentimento, uma emoção e defina-o, utilizando a linguagem figurada e fazendo associações. Se desejar, ilustre a sua definição. Você vai pegar esse quadro aí branco, né? Vai escolher um sentimento qualquer. Alegria, por exemplo, né? Alegria é o quê? Aí você pode pegar a linguagem figurada, a linguagem não real, né? Para você poder associar aí ao seu sentimento. E vai escrever uma frase aí nesse quadrinho branco, ok? Vamos passar aqui para a segunda página. Nós temos a palavra emoção, vem do latim emovere, que significa colocar em movimento. Essa definição aí, ó, da revista Seleções. Que emoções nos movem? Essa é uma boa reflexão sempre, não é? Siga lendo e refletindo. O que é inteligência emocional? É o título desse texto, ok, gente? Então, vocês vão lendo e vão respondendo essas perguntinhas aí ao lado, tá? Aí, no primeiro parágrafo, você vai responder o que se refere à primeira. A primeira o quê? Você vai ver o que foi dito antes para responder essa pergunta, tá? A número 4, a que se refere a segunda? Vai também ver o que foi dito antes para poder responder, né? As palavras de referência são assim que a gente descobre. 5. A que se referem os termos destacados, ou seja, as palavrinhas, né, destacadas? Vamos lá, observar que os 2 pontos indicam que a seguir será dada uma explicação. Nós já falamos sobre isso também em sala de aula, né? Para que servem os 2 pontos?
para indicar que logo a seguir vai vir uma explicação. 6. A quem o termo destacado se refere? Lembrando que termos são palavras, tá, gente? Não vamos esquecer disso. 7. O texto é um trecho de uma matéria da edição especial da revista Seleções. Qual é a sua finalidade? Qual é a finalidade desse texto? Para que ele foi feito? Ok? 8. Explique com suas palavras a fronteira estabelecida por Descartes entre razão e emoção. 9. Segundo o texto, quais as possíveis consequências da maior inteligência emocional na vida das pessoas? Né? 10. Segundo o texto, por que não somos escravos das nossas emoções? Vocês vão ler o texto com calma para poder refletir aí, tá? E conseguir responder essas perguntas. Vamos lá. Aqui está sugerindo que vocês escrevam, né, um parágrafo defendendo a sua opinião sobre a importância da razão e da emoção na vida humana. Organize um parágrafo em ideia principal e ideias secundárias. Use o caderno. Vocês vão pegar o caderno e vamos falar aí um pouquinho sobre a importância da razão e da emoção na vida de vocês, tá? Na nossa vida em geral, tá? Só um parágrafo, tá? Não precisa de muita coisa. Continuando aqui, ó. Para saber mais sobre aspectos importantes da inteligência emocional, leia o próximo texto. Leia aí esse texto, a inteligência emocional. Aqui do lado tem um desenho, né? Que é um dado. Vocês podem fazer esse dado, tá? Para refletir sobre o texto ao lado, vamos propor a você um jogo. Em um dado como o do modelo abaixo, escreva em cada face um aspecto importante da inteligência emocional. Uma parte vocês vão escrever autoconhecimento, o outro controle das emoções, 3, automotivação, 4, empatia, 5, a arte das relações humanas. E na última face escreva 6, passe a vez. Aqui. Convide alguém que esteja com você em casa para jogar, né? Aí vocês vão ler aqui, tá? Para poder conseguir fazer esse jogo aí. Próxima página. Continuando aí, ó. Número 11. Segundo o texto, o que é equilíbrio? 12. No último parágrafo, qual é o efeito do uso dos parênteses? Também já expliquei isso, né? Para que a gente bota parênteses dentro do texto? E do ponto de exclamação utilizado dentro dos parênteses? Vamos lá. Como o último texto desse material, uma bela história. Temos uma história aí, um outro texto, tá? Chamado A Fábula dos Dois Lobos. Aí vocês vão ler e responder, ó. 13. Por que o jovem índio buscou os conselhos do seu avô? 14. O avô diz ao neto que também sente ódio por aqueles que cometem injustiças sem se arrepender. Ele faz uma comparação para explicar o mal que o ódio provoca. Qual é essa comparação? Que termo estabelece explicitamente que é uma comparação? Né? Então, a pergunta é, temos duas perguntas. Qual é a comparação? Você vai achar aí no texto a comparação e logo após escrever a palavrinha que tem o sentido de comparação, tá? A conjunção lá, ok? 15. Qual é a relação estabelecida pelo termo destacado no penúltimo parágrafo? A palavrinha destacada, né? Tem sentido de quê? Qual é a relação estabelecida? 16. O avô recorre à imagem dos dois lobos para se referir ao conflito de sentimentos que vive. Leia o texto em voz alta para uma pessoa de sua escolha, né? E explique o que significa o avô dizer o que o lobo
vencedor é o que ele alimenta. O que significa isso? Né? Então, aqui, nós já acabamos com o material de língua portuguesa da semana, ok? Espero que vocês façam direitinho, né? E continue aí fazendo as atividades. Um abraço, até a próxima semana.